Traz uma água para mim, aquilo ali é café. Amém? Mateus 5. Pode ser, por favor. Please. Valeu. Mateus 5. Show. Beleza. Começa assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, saiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e de seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava e dizendo: o que acontece? Durante toda a eternidade, eternidade não, mas desde quando a promessa, que era para a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, depois vinda a Torá, vieram os estudiosos da Torá, o povo judeu ele andava com muita ansiedade para conhecer o Messias. Por quê? Porque o Messias ele daria a verdadeira interpretação da lei. Porque a palavra do Senhor fala que Deus falou muitas das vezes por meio dos seus profetas. Hoje ele fala através do seu Filho. E quando ele fala hoje através do seu Filho, foi desde quando Jesus começou a ensinar. Mateus 5. Desde aquele momento. E quando ele vai, vem o Paráclito e continua a ensinar através do seu Filho. Porque antes, presta bastante atenção, era o quê? Era olho por olho, dente por dente. E quem instituiu isso? O olho por olho, dente por dente. Quem foi? Quem fez essa lei? Não, foi Deus, através de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Então, presta bastante atenção. Antes da vinda de Jesus, toda palavra, toda consagração, todo rito, todo espiritual, ou ele era presumido, você presumia, ou você imaginava uma determinada situação. Você tentava ali acertar por uma coisa no qual você presumia, ou de acordo com a sua intenção. Hoje não. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Qual é a diferença? A diferença é que se o culto começar sem uma oração, preste bastante atenção, é de Deus? Sim. E se o culto tiver só oração? Também é de Deus. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Porque antes, o que existia antes desse negócio aí? Vamos lá, o que existia antes? Antes existia o quê? Fariseu, existia o quê? Prosélito. E como que as pessoas antes, porque antigamente tinham dois tipos de gente, tinha um gentio e tinha um fariseu, que ele era um prosélito. O que é o gentio? O camarada que não conhece Deus. E tinha um fariseu. Eram esses dois tipos. Então, ficava o gentio tentando ter contato com Deus de acordo com a sua necessidade, e o fariseu de acordo com os seus interesses. Mas é interessante que quando Jesus ele começa a falar sobre o fariseu, ele fala duas coisas dos fariseus. Ele chama eles de lobos devoradores. Interessante essa palavra, né? Como é que ele coloca? Lobos devoradores. Né? E depois,
Aí ele chama Satanás de ladrão. Né? Ele chama Satanás de ladrão. E chama também o fariseu de mercenário. Que um prosélito, ele é um mercenário. O que ele faz? Ele corre, né? Ele é um missionário, mas na verdade ele é um mercenário, que ele corre terra e mar para fazer o quê? Filhos do diabo 2 vezes piores do que vós. Ou seja, o camarada, ele fica fazendo um evangelismo para fazer um camarada igual a ele para uma perpetuação de poder, através de interesse. Você está entendendo? Aí, vamos lá. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação com Deus no qual que a gente tem que fazer uma determinada situação. Preste bastante atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. Isso é pedagógico. com uma perspectiva de uma cobiça de uma determinada coisa. Exemplo, eu não vou... O que as pessoas pensam normalmente quando estão na igreja? Vê se não é assim. No mundo, eu tenho a liberdade, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Mas na igreja eu sou abençoado. É ou não é? É ou não é? Então, o que difere você de um mercenário? Nada. Você só está deixando de fazer o errado para querer vantagem. Você continua idolatrando o Deus do teu ventre. Vocês estão entendendo? Entendeu? Não, eu não vou fazer uma determinada coisa. Sabe por quê? Porque o ladrão, ele é sincero. O lobo, ele é sincero na sua necessidade de comida. Ele é muito sincero. O ladrão, ele é muito sincero na sua necessidade de cobiça. E o mercenário, ele é muito sincero na sua necessidade dos seus interesses. Interessante que o crente não é sincero nessas coisas. Porque ele busca Deus por subterfúgios para ter outras coisas. Né? Por segurança. Não, eu vou buscar a Deus, que eu vou fazer uma campanha, que é para o meu filho, que é para a minha filha ter vitória. Você é um interesseiro, tu é um mercenário, velho. Desculpa. Tu está na mesma escola lá de Anás e Caifás. Mesma escolinha. Igualzinho. Aí, vamos lá, a palavra do Senhor fala aqui que Ele espera que o adore em espírito e em verdade. Quando você é conduzido pelo Espírito, presta bastante atenção, você não fica preso ao serviço da igreja. Não. Porque se você é preso a serviço de igreja, esperando ser recompensado por alguma coisa, interesseiro de novo. Mas isso é difícil mesmo, ser crente é difícil. É fazer sem esperar nada em troca. Vocês estão entendendo? Qual a primeira coisa que Satanás ele tenta colocar na mente de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, logo antes? A sua necessidade. Pão, porque ele tinha fome. Qual a segunda coisa que ele tenta colocar? São as mesmas coisas. A satisfação dos seus interesses. Te darei todo o reino. E qual é a terceira coisa que ele quer colocar? Não, peraí, eu vou te dar uma segurança. Então, os anjos darão ordem ao teu respeito. Não é que a gente fica tentando buscar dentro de igreja? Não são a satisfação das nossas necessidades, dos nossos interesses e das nossas seguranças, porque nós nos sentimos inseguros, mas só quem é inseguro, irmão, que pode te faltar alguma coisa, é aquele que não conhece Deus.
Aí por isso que Jesus ele chega agora no capítulo 5 e fala: eu, porém, vos digo. Ou seja, brother, vocês estão até agora fazendo ou faz ou não faz. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: você não tem que fazer, você não tem que parar de fazer a coisa errada para começar a fazer a coisa certa por fazer. Você tem que parar de fazer a coisa errada e começar a fazer a coisa certa pela intenção certa, por aquilo que você vive, por aquilo que você tem condição de morrer, que é o próximo, que é para Deus. Porque você fazendo a coisa certa pela intenção errada, fala, tem um ditado do mundo que fala muito bem o que é isso, né? Que boas intenções, o inferno está cheio, mas não é, está de má intenção. Grandíssima verdade é essa. E tem multidão de gente aí, ó, indo para o inferno, frequentando igreja todos os dias, obreiros de primeira, cultos lotados, abençoados, sinal de fumaça. Meu irmão, a parede não é nem mais preta, brother. A parede está tudo purpurinado, com negócio flamejante, bagulho de fogo, tem tudo. Cantor famoso, tem tudo. Mas todo mundo com a intenção de que Deus mude a realidade dele, frequentando o culto. Deixa eu contar uma coisa para você que eu conto desde o primeiro dia que eu vim aqui na igreja. O evangelho não se trata de você. Não se trata de você. Não se trata de você. Aí todo mundo pensava que Jesus, ele vinha, que o Messias, ele vinha com um cavalo branco, ia vir igual Davi, e ia destronar, né, toda Roma, né, meu irmão, ia vir. Aí ele chega e fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o contrário. Sabe o que é pobre de espírito? É dependente de Deus. Logo no primeiro ele coloca isso. Porque o camarada que ele acha que dentro de igreja ele vai ter a contemplação de todas as suas demandinhas, de todas as suas vaidades. Irmão, em nome de Jesus, vamos amadurecer. Em nome de Jesus, vamos nascer verdadeiramente do Espírito. Verdadeiramente do Espírito. Ser conduzido por Ele. Quando vocês veem lá em João capítulo 3, qual é o nome daquele cabra que começou a falar com Jesus? Nicodemos. Quando Nicodemos começa a falar com Jesus, fala assim: Senhor, sei que tu és de Deus, porque ninguém faz as maravilhas que você faz. Ele fala assim: Nicodemos, deixa eu te falar um negócio. Aquele que é da carne é carne, aquele que é do espírito é do espírito. Não tem parte com o Senhor aquele que não nascer do Espírito. O que ele quer dizer? Nicodemos, começa a colocar diante de Deus uma figura, ou seja, tu és santo por aquilo que tu faz. Jesus, não. Começa a ensinar Nicodemos: eu sou santo porque eu sou movido, não pelo que eu faço. Vocês estão entendendo? Eu não sou santo pelo que eu faço, eu sou movido pelo Espírito, pela intencionalidade que eu faço. Porque fazer milagre, irmão, macumba faz, pô. Faz toda hora. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, em 5 dias, Ele manifestou o seu poder, a obra das suas mãos, em 5 dias. Mas no sexto, presta bastante atenção, mas no 6º dia, Ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez o homem conforme a sua vontade.
Então Deus, ele manifesta no homem não o seu poder, mas a sua vontade. Então quando a gente está na terra, a gente não está para manifestar poder de Deus, mas está para manifestar a vontade dele. E não tem como nós nos movermos através do Espírito, e se não for pela vontade de Deus, porque não é em poder. O poder de Deus é o Evangelho. Você tem noção, meu irmão, que é você proclamar o nome de Jesus, e essa pessoa está no céu? Você tem noção? Você tem noção que da tua boca sai vida, e vida em abundância? Você muda a história de uma família inteira com uma palavra. Mas a gente fica dentro da igreja com autocomiserações, com soberbas. Autocomiseração é soberba, tá, irmão? O camarada que se acha que pena de tudo é soberba. O camarada que se acha acima de tudo é mais soberbo ainda. Podia mais, por favor, quem puder. Aqui, por favor. Vocês estão entendendo? Quatro, bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Você imagina, esse é o Messias? Está todo mundo aqui chorando, Senhor. Pô, eles estão pedindo para a gente andar com um cavalo bonito, eles pedem para a gente andar com um negócio pesadão por 1 quilômetro para ele. Que covardia é essa? E nem sapato a gente tem, você sabia? Que 99% não tinha sapato naquela época. Não tinha nem sandália. E só tinha, a maioria das vezes só tinha uma muda de roupa. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Me salva, Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Brother, está tudo errado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles verão a Deus. Isso aqui é manual, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, e disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o seu sal é insípido. O que há de se salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês estão entendendo, irmão? Por que muitas vezes a gente é pisado? Que a gente está insípido. A gente não consegue mais dar sede, dar sabor para ninguém mais. Que tipo de pessoas nós somos? Sabe por quê? Porque Deus, presta atenção, Deus não veio para consertar a gente. Deus veio para transformar. Para transformar na figura do Filho dele. Você sabia que com Jesus, você está dentro de Deus? As pessoas não têm ideia disso. Você sabia que quando você ajoelha e você ora, a palavra do Senhor fala que você está perante o trono da graça. Perante o trono da graça. Você sabia disso? Só que parece que lá em Isaías 53, quem escutou a nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa palavra? Quem me conhece sabe que desde o primeiro dia que eu preguei aqui, eu prego as mesmas coisas.
Só quem é mestre aqui, o pastor Anderson, o pastor Alexandre, sabe o que eu estou falando. Eu prego as mesmas coisas. Estou pregando as mesmas coisas. Por quê? Primeiro, porque eu preciso. Segundo, porque a igreja precisa. Eu posso rodar o texto inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Eu posso. Mas vou falar as mesmas coisas. Porque elas se encontram toda hora comigo, isso. A gente não está aqui, irmão. Qualquer resquício de recompensa que você queira, esquece. Esquece. Você está aqui para manifestar a vontade dele, você está aqui para ser guiado por ele. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar de faz vezes espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não tem? Não tem esse Salmo 23? Tu acha que o Salmo 23, ele vai chegar, aí, o Senhor é meu pastor, maluco, tá maluco, rapá, que ele vai vir como? Boladão? Tu acha que é isso mesmo? Presta atenção no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz-me verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Sabe o que quer dizer isso? De verdade, que no momento da tua maior aflição, ainda que seja no vale da sombra da morte, nada tu vai sentir falta. Prepara uma mesa perante os meus inimigos e meu cálice transborda. A mesa, ela é literalmente, para você ou é para os teus inimigos? Quem está sendo servido nessa mesa? Somos nós. E só quando a gente morre pelo outro, quando a gente é servido pelo outro, é que o cálice transborda. Não, mas não. Prepara uma mesa para mim, aí tu pensa que a mesa está lá, tu está sentadão, boladão, né? Aí tu está lá bonitão, a mesa está lá e tu está, enchendo a cara do teu inimigo, tudo com fome, não é isso? É a Damares que lê assim o Salmo 23, aí fica fazendo aquele hino maluco. Não é? Vai estar no palco e não te ajudou, quando vê você na bênção vai ser... Não é assim? A Damares? Não é assim, Damares? Vai estar na plateia e você no palco. Não é assim? Ela que lê o Salmo 23 desse jeito. Você acha que, sinceramente... Ela que lê o Salmo 23 desse jeito. A Damares que lê. Agora, você lê o Salmo 23, querido, relaxa o coração, quem vai ser servido é você. Porque naquele momento, quando chegar o grande momento, tu vai entender o que Paulo fala em Efésios. Porque ele deu tudo como perda. Tudo para ele é perda. Tudo para ele é esterco, tudo para ele, porque em Cristo ele já morreu. E se viver para ele é lucro. Vocês entenderam? Não busque Deus na sua divindade, mas busque Ele na sua paternidade, em nome de Jesus. Ele quis se manifestar na gente como Pai, para que a gente resgatasse os filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenho a ciência disso, irmãos. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade.